Contraponto recebe hoje Luiz Antônio Guimarães Marrei, secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, paulistano, bacharel em Direito, formado pela USP e professor de Direito Penal na Unip. No ano de 1987, em Nova York, Marrei representou o Brasil em seminário da ONU sobre legislação penal de combate ao racismo. O secretário é procurador do Ministério Público e 75º secretário da Justiça do Estado de São Paulo. E mais, Marrei foi, por 3 vezes, Procurador-Geral de Justiça do Estado, o que é inédito. Secretário, é uma honra tê-lo aqui no Contraponto. Bom, é uma satisfação ter sido convidado. Eu já era seu ouvinte na rádio e acompanho esse programa que é de inegável utilidade pública. Pois bem, secretário Marrei, nos últimos 20 anos, o senhor foi quem mais vezes ocupou o cargo mais alto do Ministério Público, que é o de Procurador-Geral de Justiça do Estado. Como é o karma de ser absoluta e incondicionalmente sério e responsável? Diga lá. Bom, eu acho que foi uma atividade importante. A instituição é uma instituição séria e importante e creio que a gente tem que estar à altura desse exercício. Isso não impede que se torne uma pessoa agradável, uma pessoa de bom trato. Acho que ser Procurador-Geral de Justiça não obriga a pessoa a ser chata. Ser Procurador-Geral de Justiça não obriga a pessoa a ser chata, muito menos militar na área do direito. Acho que o bom humor é essencial. Não significa que morda, né? Exatamente. Eu acho que cada um de nós pode ter a obrigação de ter a compostura do seu cargo, de tratar os assuntos da maior relevância, mas sempre com bom humor e com alegria. Pois é, ainda no mesmo assunto, o senhor sempre defendeu, e com todas as garras, um Ministério Público independente, com poderes para conduzir investigações criminais e autonomia para enfrentar o crime organizado e corrupção. Hoje, como secretário de Justiça, o que pode fazer em benefício daquela antiga batalha? Bom, eu creio que todos nós temos que trabalhar para que as instituições da justiça cumpram seu papel de maneira independente, apartidária. E é claro que nós podemos trabalhar para que as instituições possam estar aparelhadas para isso. Agora, independência depende muito de cada um de nós. Independência depende muito de cada um de nós. Não é suficiente se ter garantias se a pessoa não tiver um espírito independente. Ou seja, garantias constitucionais são necessárias, mas cada um tem que ter a concepção da sua obrigação constitucional. O senhor, inclusive, secretário, teria dito que essa resistência da polícia em não querer que o Ministério Público atue nas investigações com independência traz a sensação de que a polícia tem medo de ser fiscalizada. Foram as suas palavras. É isso mesmo? Bom, eu creio que num regime republicano há de existir um sistema de freios e contrapesos. Então, todas as instituições precisam de algum tipo de fiscalização externa, seja pelo Congresso, seja algumas pelo Executivo e, ao final, pelo Judiciário, que dá a última palavra nos conflitos. O próprio Ministério Público tem a fiscalização externa pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de modo que as instituições policiais, pela relevância que têm, pelo poder que têm e importância na vida de todos, também tem que ter a sua fiscalização externa, como todas as instituições. Secretário, e quanto ao controle externo do Ministério Público? O que seria, também conforme as suas palavras, a transformação desse controle em instrumento de pressão indevida? Bom, eu sempre fui favorável a uma fiscalização externa. Creio que instituições que cumprem o seu papel nada têm o que temer. Instituições que cumprem o seu papel nada têm o que temer. O que não pode é qualquer tipo de fiscalização se tornar um instrumento de interferência na independência da instituição. Pois é, mas a população
tem se achado à mercê dos violentos, nós sabemos. Faltam leis, penas mais severas ou falta uma polícia firme, sinceramente? Olha, o problema da violência, ele tem muitos aspectos. Ele combina a questão de um Estado que aplique a lei, não é necessário estar alterando legislação de maneira geral, mas sim cumprindo a que já existe. Mas também é necessário a intervenção do Estado em locais carentes, em locais sem lei, para fazer o primado do direito e para garantir as pessoas. Isto é essencial. Mistura, portanto, de lei com compromisso social. Vamos além. O senhor afirma que existe, entre aspas, uma glamorização eventual de bandidos e que a imprensa divulga o reflexo que existe e não os bandidos. Bom, como a imprensa poderia, de acordo com a sua tese, secretário, encontrar uma forma de manter a ética? Explique. Bom, em primeiro lugar, a liberdade de imprensa é um bem essencial numa democracia e ela deve ser mantida. Cada veículo, cada jornalista tem que pensar a responsabilidade do bem informar. Um exemplo de uma má informação ocorreu quando, na ocasião dos atentados de março de 2006, certa emissora retransmitia atentados a ônibus de meses anteriores sem esclarecer que se tratava de fato velho, gerando clima de pânico. Há bandidos que acabam tendo destaque. Claro que não se trata de impedir a publicação desse ou daquele fato, a imprensa é livre e deve ser, mas é preciso tomar cuidado para não transformar aquela pessoa num modelo negativo que acabe sendo copiado por jovens sem maior orientação. Mas é preciso tomar cuidado para não transformar aquela pessoa num modelo negativo que acabe sendo copiado por jovens sem maior orientação. É preciso usar os momentos atuais, né? Quer dizer, não buscar momentos antigos numa informação que é atual. É verdade, porque quando também se reproduzia ônibus incendiados de meses atrás, sem explicar isso ao telespectador, a impressão que se tinha é que aquilo estava acontecendo. Exato. E contribuía para gerar um pânico. E quanto à chamada lei da mordaça, ela protege o cidadão comum de abusos de certas autoridades ou tem o objetivo de cercear o direito de informação? Bom, eu creio que há de se encontrar um equilíbrio nessa matéria. Eu sempre fui contra a lei da mordaça aos agentes políticos e continuo sendo. No entanto, isto não significa que não deva haver um limite do razoável para evitar de maneira precipitada e abusiva a exposição de pessoas que possam ter a sua situação investigada. Há uma colidência de valores entre o direito à publicidade e à informação e o direito a uma certa privacidade. Pessoas públicas acabam sendo mais expostas. Pessoas públicas acabam sendo mais expostas. Mas isso não significa que não se tenha que ter um bom senso nessa matéria. Agora, secretário, uma dúvida ou um espanto, não sei bem, mas a Gazeta Mercantil noticiou, e aí eu dou nome, né? A Gazeta Mercantil noticiou que se a partir de hoje não chegasse nenhum novo precatório judicial, São Paulo levaria, incrível, 2.000 anos para pagar os já existentes. Isso é verdade, secretário? Olha, não creio que seja exato. São Paulo, desde 95, pagou mais de 12 bilhões de reais em precatórios. E, no ano passado, aproximadamente 1 bilhão e 700. Está atrasado em relação aos precatórios alimentares, mas praticamente todos os estados estão. O ideal seria que nós pudéssemos apoiar uma reforma constitucional com a PEC número 12, que se chegasse a uma situação de viabilizar esses pagamentos. Mas isso não significa que o Estado não tem pago. Sim, até porque 2.000 anos levaria a vida inteira para pagar. É verdade. E não pagaria. Portanto, essa informação, eu desconheço qual foi o cálculo que foi feito, mas certamente ela não procede. Bom, agora vamos descontrair um pouquinho nessa última do nosso primeiro bloco. Na gestão Marrei foi lançado o maior plano de construção
reforma e ampliação de fóruns do Estado. São 160 milhões para investimentos em 2 anos, o que significa aproximadamente 6 milhões mensais, o que é inédito, pois a média histórica dos últimos anos tem sido de 10 milhões anuais. Secretário, que força é essa? Conte para nós. Na realidade, a sensibilidade do governador José Serra de verificar a necessidade da atualização dos equipamentos. Eles foram muito construídos e reformados em outras décadas, mas a justiça se ampliou, há necessidade de inovações tecnológicas e, portanto, há um conjunto de equipamentos do Estado que precisa de atualização. E o governo vai colaborar nisto e está lançando este plano, as obras estão em andamento e nós esperamos até, se for possível, conseguir arrancar mais algum investimento nessa matéria. Bom, mas e por falar com Serra, governador Serra, parece que o senhor acorda mais cedo do que ele. É verdade isso, secretário? Bom, na verdade, o governador, ele trabalha muito e ele dorme tarde. E muitas vezes arrasta os seus secretários para despacho até tarde. Eu mesmo já tive a oportunidade de despachar 1h da manhã. E não é incomum que nós troquemos e-mails de madrugada. O fato é que eu estou de pé muito cedo e ele vai deitar muito tarde. E, portanto, nós dois, tanto ele como eu, dormimos pouco. Agora, o senhor me contava, minutos atrás, uma historinha interessante. O senhor não quer contar para o telespectador a historinha do acordar cedo, tal, dormir pouco? Bom, eu creio que tempos atrás, que eu ouvi dizer, porque como o governador dorme muito tarde, ele passava um e-mail ao vice-governador Alberto Goldman às 5h da manhã. Apenas? Exatamente. E o vice-governador Alberto Goldman já estava acordado nesse horário e na troca de e-mails, o governador Serra perguntou ao vice-governador Goldman: você ainda não foi dormir? E o Goldman respondeu que ele tinha acabado de acordar. Bom, secretário, nós vamos interromper agora, de fato, alguns instantes. Daqui a pouco nós voltamos. E você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei. Até já. Bem, de volta ao nosso segundo bloco, com o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei. Bem, secretário, vamos aos dados. 60 mil jovens menores cumprem penas socioeducativas. 70% deles, depois de cumprida a pena, tornam-se reincidentes. 21% não tiveram novos registros de crimes ou morreram. Sinceramente, o indulto de Natal virou ou não romantismo? São coisas diferentes. Em São Paulo, são 5 mil jovens internados. No novo modelo de unidades pequenas da Fundação Casa, o índice de reincidência tem caído drasticamente. E creio que nós acertamos o formato desse trabalho. Internação deve ser deixado só para os violentos. Internação deve ser deixado só para os violentos. Nós temos que investir em outras medidas socioeducativas para todos aqueles que não precisem. Essa é a melhor forma, trabalhar com a família, uma relação personalizada. Aí nós vamos ter sucesso. Bom, secretário, agora relaxemos de vez. Chega de justiça, chega de crime. Eu sei que o senhor deseja que o centro da cidade retome o dinamismo e a representatividade dos áureos tempos. Como é esse sonho, secretário? Olha, eu gosto muito de trabalhar no centro de São Paulo e no Triângulo, Pátio do Colégio, Largo de São Francisco, Largo de São Bento, nós temos as nossas raízes mais profundas.
creio que é uma grande satisfação quando nós vemos o centro ser revitalizado, com a Praça da Sé ser reformada, e uma grande tristeza quando a gente vê uma pichação logo em seguida da reforma. Eu creio também que a gente fica triste quando empresas e escritórios saem do centro e ficamos muito contentes quando novos estabelecimentos vêm. Acho que é uma obrigação da sociedade paulistana, paulista, de prestigiar as suas raízes. Acho que é uma obrigação da sociedade paulistana, paulista, de prestigiar as suas raízes. Ali está parte importante da nossa história e é um lugar onde eu me sinto muito seguro, um lugar muito familiar e acho que nós todos temos que colaborar. Contribuir para que isso aconteça ou que venha mais depressa, né? Exatamente, trazendo novos serviços, contribuindo para que pessoas e, por exemplo, servidores públicos que trabalham ali perto morem na proximidade, residências também são fator de revitalização, fazendo festas, fazendo exposições. Acho que há muita coisa boa em andamento no centro de São Paulo, nós devemos persistir nesse caminho. Confia que chegaremos lá, secretário? Eu acho que sim. Há o aumento da consciência da sociedade civil nessa importância, há uma organização importante como o Viva o Centro, que colabora com isto, e nessa interação governo-sociedade nós vamos melhorar. E a Justiça, o que pode fazer para melhorar, em termos sociais, o centro da cidade? Olha, eu creio que a presença da Justiça é extremamente importante e em colaboração com o Poder Executivo, dando atendimento a pessoas sem teto, dando opções de dignidade a essas pessoas. Há um importante programa da Secretaria de Habitação que pretende gerar habitações a servidores públicos perto do seu local de trabalho. Creio que isso seria importante para os servidores da Justiça. Secretário, qual a virtude que mais preza na boa justiça? É fazer com que a literalidade da lei não acarrete a injustiça. E o que mais o incomoda na má justiça? É a falta de coragem. E por falar em incômodo, o Brasil já é o 6º maior do mundo em celulares. Estamos, em verdade, ganhando ou perdendo, secretário? Eu creio que nós estamos ganhando. Foi um avanço importante na comunicação, mas é claro, nós temos que também defender o consumidor. Vejo com muita preocupação que entre as 20 empresas maiores reclamadas no PROCON, 4 são operadoras de celular e 6 são produtoras de celular. É necessário que o consumidor seja bem informado, que ele não seja enganado e que as empresas apresentem um serviço de atendimento de boa qualidade. E no aspecto social, essa história de ninguém largar, todos estão com celulares, essa dependência dos celulares, como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu creio que é necessário desenvolver uma nova etiqueta para esses meios tecnológicos. Quem de nós já não viu no meio de um cinema ou de um teatro o celular tocar? E isso é muita falta de educação. Eu creio que nós temos que trabalhar nesse desenvolvimento dessas novas formas de convívio. Aprender, né? A lidar Exatamente, com este meio. Secretário, o senhor é um santista de mão cheia, São Paulo sabe. É sócio, até sócio do Santos Futebol Clube, que não é tão próximo daqui, né? Sofrendo até pouco tempo atrás, na zona de rebaixamento, infelizmente. Mas agora, deslancha ou não com o técnico Leão? O que o senhor acha? Olha, eu creio que após um início ruim do ano, o time está se firmando e o Leão é um técnico competente. Aliás, eu quero dizer que nessa década o Santos foi 2 vezes campeão brasileiro, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores e 2 vezes campeão paulista. De modo que já é uma década bastante bem sucedida. Já brilhou, né? Já brilhou, mas a gente sempre quer que brilhe mais. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Pois é, mas além de santista, o senhor faz parte de uma família importantemente jurídica. Avô, pai, irmão, enfim. Secretário, o nome Marrei, quanto pesa? Olha, eu vivi desde criança o ar da justiça dentro de casa, de modo que quando eu me dei conta, eu já estava contaminado por ele. Já estava nela. Exatamente. Eu acho que
tal como outras famílias jurídicas aqui de São Paulo e do Brasil, a gente tem sempre a preocupação de dar bom seguimento ao nome que os nossos ancestrais construíram, um nome de seriedade e de trabalho. É claro que é um peso, mas que a gente desenvolve com naturalidade. Bem, infelizmente estamos chegando ao fim, mas parece que o senhor, com toda essa segurança que o senhor tem, carrega consigo, o senhor teria recentemente tomado uma surra, secretário. Como assim? Bom, a surra foi no jogo do Pebolim. Bom. Eu e o desembargador Antônio Carlos Malheiros, visitando uma unidade da Fundação Casa feminina, fomos desafiados para um jogo de Pebolim e fomos massacrados. Pelas mulheres? Exatamente. Fomos derrotados, massacrados no jogo do Pebolim por elas. Secretário. Então, o Malheiros diz que ele é muito meu amigo, mas que eu sou péssimo no Pebolim. E como é que o senhor conta isso de público aqui? Bom, porque é um fato da nossa vida de trabalho, minha e dele, e aliás do apreço que tem por ele, da visita necessária às unidades que nós fazemos. Bom, e depois também as mulheres estão com tudo, secretário. O senhor não desminta. Exatamente. Tem condições de enfrentar os homens em igualdade e às vezes em superioridade de condições. Tá certo. Pois é, secretário, é isso mesmo, viu? Foi uma grande alegria tê-lo aqui no Contraponto. Nós agradecemos a sua participação. Infelizmente, o programa chegou ao fim. E eu queria lhe desejar aí muita sorte e muitas vitórias, ainda que com outras mulheres, muitas vitórias aí pela frente na sua gestão. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar no seu programa. Secretário Marrei, o senhor já conheceu algum bufão triste? Olha, já conheci vários, porque às vezes esse bom humor esconde uma alma triste, não é? A gente pode ter contato com pessoas agradabilíssimas, mas quem conhece os mistérios da alma humana e quem mexe com direito, com casos, etc., acaba desenvolvendo uma sensibilidade para isso. Muitas vezes a gente verifica que aquela necessidade da extroversão esconde uma pessoa triste. A gente tem que fazer com que aquela pessoa seja verdadeiramente alegre. De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vende y que turba. De amar mucho dejas amor en torno tuyo y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho viene a creer que tiene la rosa dentro. Semana que vem tem mais. Até lá.